Ei, alô pessoal, eu sou Jaqueline Lodos e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, porque talvez você esteja num lugar parecido com o que eu estou, fazendo muitas perguntas, muitas delas sem resposta, entendendo coisas e não entendendo ao mesmo tempo, não tendo clareza em muita coisa, mas uma grande expectativa por alguma coisa, uma antecipação, acho eu diria. Tem várias formas de interpretar tudo que está acontecendo na Terra hoje. Nós estamos com um movimento global, tem uma coisa acontecendo em todos os lugares. Nos países fortes, fracos, com pessoas frágeis, fortes, ricas, pobres. A gente não está pedindo carteirinha dessa vez. Tem alguma coisa massiva acontecendo e nos deixando totalmente vulneráveis, não é? E no meio de toda essa vulnerabilidade, no meio de tudo isso, eu sou uma pensadora, eu sou uma pessoa que arrasou aí, não é feliz com respostas rápidas e curtas. Não, eu não sou feliz. E você sabe que desde que essa crise toda começou, eu começou a emergir uma pergunta dentro de mim. Era a única coisa que me vinha. E a pergunta era: uau, a que hora da noite nós estamos? Tudo começa, tudo tem um fim, tem uma história sendo escrita, ela tem um meio, ela tem um fim. Que momento da história, que hora da noite a gente está? E era a única pergunta que tinha dentro de mim. E nada me apaziguava, nada que eu ouvia, nada que eu lia, nada que eu tentava razoar, tentar encontrar minhas próprias... Mas tinha uma coisa que estava me incomodando profundamente. Eu realmente creio que nós somos amigos de Deus. Eu realmente creio no relacionamento com Ele. Eu creio muito mais no que eu ouço dele através da sua palavra, através da nossa relação diária, né, da nossa troca de informações. Eu falo, ele fala, ele me chamou de amigo e eu levo isso super a sério. E uma coisa que começou a gritar dentro de mim era: por que eu não soube? Por que nós na Terra não soubemos? Por que nós não nos preparamos? Por que ninguém sabia? Por que todo mundo foi pego de surpresa? E todas as vozes e coisas que eu ouvi ao meu redor, né? As pessoas são fofas e todo mundo está querendo uma resposta e dar uma resposta, yes, mas nenhuma que realmente o meu coração tenha sentido paz. E a gente estava em 40 dias de aquietar-se, realmente dar um tempo, porque eu acho que o maior jejum que a gente está precisando hoje é o jejum das palavras. Muito se diz, muito se fala, jejum das imagens, muito se vê, muito se articula, e de repente você fica perdido no meio disso tudo e você não sabe o que foi você que ouviu, você que pensou, o que você acredita, ou se você foi extremamente condicionado porque as vozes que você ouviu eram tão belas, tão carismáticas, e você não sabe mais o que você pensa. Você se torna um dependente do que se ouve, do que se vê, do que se fala. E eu não acho que a vida é assim. Eu acho que nós temos todos algo para entender, pensar e contribuir um com o outro, não é? Deus é tão pessoal e eu creio nisso. E no meio de tudo isso eu comecei realmente a pensar: o que é que está acontecendo, meu amigo? Por que você não nos avisou? E no meio de tudo isso eu fiquei esses 40 dias aquietada, não lendo muito, não ouvindo muito, dialogando, arrazoando e conversando com Deus, não é? E você sabe que no final desses 40 dias de aquietação, tal, uma semana depois num momento específico, eu tive acho que foi uma clareza, né? Ou talvez uma voz interna que eu ouvi, né? Que eu tenho familiaridade com ela, de que tudo
isso que está acontecendo na Terra hoje, né? Não é ainda o fim. Não, eu não creio que seja Deus bravo, né? E lançando um vírus na Terra e dizendo: vocês estão feios e vocês não estão fazendo nada direito, e olha aí, vai um vírus e eu tô julgando vocês, porque isso não combina com tudo que eu creio sobre o coração de Deus em relação à raça humana. Não combina, simplesmente não combina. E se não combina, eu não vou aplaudir qualquer coisa, eu não vou ter respostas rápidas só porque eu tenho que produzir uma, eu não tenho que fazer nada disso. Tudo que eu tenho que fazer é aquietar, entender quem é Ele é Deus, entender o papel dele, o meu, como que nós dois interagimos. E quando eu comecei a entender o que eu vou falar para vocês agora, começou a fazer um bocado de sentido para mim. Eu meio que entendi Deus me encorajando a pensar que tudo isso que está acontecendo, Ele está tirando proveito de tudo isso. Ele não jogou um raio lá do céu não, mas Ele está se aproveitando de uma situação. A Terra não está melhorando, a Terra não está caminhando para o começo, ela está caminhando para um fim, e a natureza está gritando, e eu acho que essa pandemia tem a ver com o grito da natureza, não é? Tem a ver com a Terra falando: hey, yay! Então a Terra está gritando de alguma forma, não é? E Deus está aproveitando essa comoção global para falar com a gente. E nós precisamos parar para ouvir. O que eu estou entendendo sobre tudo isso é que Deus está usando tudo isso para nos fazer um convite. Ele está usando tudo isso para chamar a nossa atenção, para dizer: hello, olha para mim, hey, olha para mim. Yes, vai acontecer tudo que eu disse que vai, mas talvez vocês precisam prestar mais atenção. Então, se a gente quer saber o que Deus está falando, eu acho que Ele está nos chamando carinhosamente para voltar a ser amigos dEle, ouvir o coração dEle, começar a interagir com Ele, perguntar perguntas difíceis, falar: Deus, o que você está fazendo? Qual é o meu papel? E eu acho que o maior papel que nós temos agora é o de nos preparar, de sermos familiarizados com a linguagem do final dos tempos. Nós precisamos, você sabe que Jesus gastou tanto tempo falando exatamente sobre isso, falando sobre o que iria acontecer na geração do retorno dele. Ele nos ensinou tanto, e a minha grande questão, ela está sobre mim, né? E eu estou falando de mim. E quem sabe te ajude, ou quem sabe você está no mesmo lugar, então a gente é vários pensando a mesma coisa. E se Ele está nos preparando, e o que nós já sabemos? Quanto nós já sabemos? Estamos prontos? Sabemos o que fazer, como responder, como auxiliar outros? Eu acho que é um tempo incrível para a gente desacelerar de um monte de coisa, inclusive da nossa religião, não é? Tão formatada, tão imediata, tão everything's gonna be alright, tudo vai dar certo. Eu acho que tudo vai dar certo, sim, mas não do nosso jeito. Tudo vai dar certo, sim, mas não das nossas idealizações do que certo ou errado significa. A gente precisa de algo maior. Nós precisamos de um entendimento mais profundo de toda essa verdade. Nós precisamos entrar e entender que é algo muito maior que nós, muito fora da nossa caixinha. Tem poder absoluto, tem ferramentas na mão que quer compartilhar com seus amigos. É hora de voltar para a Bíblia.
É hora de voltar para as palavras de Jesus, muito mais do que qualquer outra palavra. Voltar para as palavras de Jesus, começarmos a ser estudantes do que Ele diz, do que Ele pensa. Se somos amigos, amigos contam segredos um para o outro. Eu diria que nós deveríamos não desperdiçar toda essa pandemia com tantas outras coisas, com tantas distrações. Nós deveríamos olhar para ela, interagir com ela e realmente perguntar qual é a minha parte nisso tudo e o que é que eu preciso saber. Eu acho que é realmente um convite de amor, não um convite de quem está bravo com você, jogando um vírus porque você está tão feio. Eu não acredito nisso. Não é esse o Deus que eu tenho cultivado no lugar secreto do meu coração por tantos anos. Não é assim que Ele funciona. Não agora. Um dia Ele vai julgar a terra porque Ele é juiz? Yes. Mas Ele não vai julgar de raiva. Ele vai julgar, Ele vai amar, Ele vai salvar. Tudo do mesmo princípio. O princípio de um amor justo, cheio de misericórdia, que se renova a cada manhã. A cada manhã. Mas hoje, eu não acho que Ele está punindo você ou a terra. Eu acho que a terra está se auto-punindo, porque nem ela contém mais a ausência da realidade, da verdade reinando aqui. Nem ela aguenta mais. É um tempo de preparação, eu creio. É um tempo de retornar para as coisas mais simples, né? O que nós temos feito de Jesus? O que nós temos feito da nossa religião? Eu creio que está na hora de parar, refocar, olhar para Ele. Tem um versículo que tem vindo ao meu coração desde o começo desse ano, né? Que é: ei, fica quietinho e entende, arrazoa, percebe, acredita que eu sou Deus. Isso é Salmo 46, versículo 10. No meio de caos, no meio, porque exatamente esse é o capítulo, diz assim, que ainda que o mundo se abale, ainda que a terra se perturbe, ainda que os mares se exaltem pela sua braveza, uau! Ele diz, aquieta. Talvez eu não fale tão alto quanto o grito da terra, da natureza. Talvez agora eu estou falando pouco. Porque quando eu falo com amigos, eu não preciso gritar do microfone. Amigos ouvem a voz do amigo e reconhece o tom. Reconhece o tom. Isso tem sido a minha experiência nesse momento. Se serve para nos alertar ou nos chamar para a centralidade desse Deus que através de Jesus está preparando um povo. E esse povo talvez seja maior do que o que está aí na tua cabeça agora mesmo. Talvez esse povo não seja só os das plataformas, dos microfones mais altos, dos templos maiores. Não, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele está conversando com todos nós. Mas os amigos ouvem a voz dele primeiro. Os amigos ouvem a voz dele primeiro e depois eles falam o que ouviram. João Batista disse isso. Eu sou amigo do noivo e a minha alegria, a minha satisfação,
A minha plenitude é ouvir a voz dele e então falar só o que eu ouvi dele. Tenho um chamado para os amigos agora. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Serei exaltado nas nações. Uau! Bom, a gente vai continuar conversando sobre isso, mas tá aqui algo que tem me feito muito bem. E aquilo que eu ouço do amado, eu tenho muita ousadia de falar. Beijo no coração.